A subversão de expectativas é um conceito interessante nos animes. Ela pode levar a reviravoltas chocantes ou a histórias envolventes, mas se a surpresa não for procedida por pistas ou algum tipo de antecipação, ela pode parecer forçada. E se não contribuir de alguma forma para o desenvolvimento dos personagens ou para a narrativa, acaba sendo vista como um choque barato. E quando falamos da melhor série shonen de todos os tempos, tô brincando, ou talvez não. A maioria dos acontecimentos inesperados é muito bem planejada para evitar esses problemas. Um dos momentos mais icônicos de toda a série é a transformação sombria do Gon Freaks e a destruição da Neferpitou, que é simplesmente lendária, mas nunca pareceu forçado, por causa da escuridão que já estava se manifestando no Gon antes disso. Além disso, a queda do Gon nunca foi algo fora do que foi estabelecido na sua personalidade desde o começo. Yoshiro Togashi é um mestre em criar esses momentos épicos para chocar a galera, subvertendo as expectativas sobre a história ou o desenvolvimento dos personagens. Mas ao mesmo tempo, ele vai deixando pistas no meio da narrativa que vão preparando o terreno para essa virada. E o lado mais sombrio do Isaac Netero é um ótimo exemplo disso, assim como todo o tom da série. Mas, na minha opinião, o Gon é o melhor exemplo disso. Ele é criticado por ser um protagonista meio sem graça ou mediano às vezes, por causa da simplicidade dele. Mas assim como complexidade nem sempre significa qualidade, simplicidade também não é ruim, desde que ela não seja sem sal, principalmente quando contrasta com as personalidades mais complexas da série. No caso do Gon, a mentalidade simples de uma criança jogada num mundo que pode ser tão sombrio quanto de Hunter x Hunter acaba gerando uma moral meio hipócrita e, por consequência, muita história interessante. O Gon é uma pessoa boa, gentil e se importa com os outros. A honestidade dele é cativante, ele é a salvação do Killua e é quase impossível não gostar dele. E eu acho que o fato dele não querer saber a verdadeira identidade da mãe, por causa do amor que ele tem pela sua tia Mito, é um dos momentos mais legais de toda a série. No fundo, o Gon é um garoto simples, mas tem um lado sombrio por causa dessa simplicidade. O que cria uma contradição na personalidade dele, fazendo dele uma verdadeira subversão do típico protagonista alegre de shonen. Por mais legal e bom que o Gon seja, ele é completamente egoísta, inconsistente, hipócrita e, em alguns momentos, ele tem uma moral consistente, só que egocêntrica e infantil. Isso fica mais evidente no arco das Formigas Quimera, mas há pequenas pistas ao longo da história que passam despercebidas da primeira vez, mas que são difíceis de ignorar quando você repara nelas. Aqui vou mergulhar na psicologia fascinante duelista do Gon de Hunter x Hunter, explicando direitinho os motivos que levaram à sua transformação sombria e porque ele é bem menos certinho do que parece. Tudo que envolve a relação dele com o Killua vai ficar para outro vídeo, tá bom? A primeira coisa importante de entender sobre Gon é uma distinção crucial. Ele se importa muito com o que é bom e ruim, mas não tanto com o que é certo ou errado. E essa é uma diferença sutil, mas que faz toda a diferença quando se trata do nosso personagem principal. Certo e errado geralmente são conceitos simples aceitos pela maioria das pessoas sem muita complicação. Matar é errado, ser gentil costuma ser o certo e por aí vai. Claro, existem variações dependendo da cultura, mas no geral isso funciona como um código moral que a gente absorve por influência da sociedade. São ideias que nos são ensinadas desde criança na tentativa de nos moldar como membros virtuosos da sociedade. Já o que é bom e ruim, embora muitas vezes seja tratado como sinônimo de certo e errado, não é exatamente a mesma coisa. A percepção de bom e ruim tem muito mais a ver com um julgamento pessoal, com o que cada indivíduo considera aceitável ou não. E mesmo que muitas vezes essas coisas coincidam, elas não são iguais. Por exemplo, muita gente enxerga o assassinato como algo errado, injusto e ruim, enquanto caridade é vista como algo certo, bom e até admirável. Isso acontece porque fomos condicionados a alinhar essas duas noções. Só que quando você separa uma da outra, o que é bom ou ruim passa a depender muito mais de uma visão individual, o que pode ser bem perigoso e levar a uma moralidade bastante questionável. E é justamente assim que o Gon funciona. Muitas vezes ele toma decisões morais com base no que ele acredita ser bom naquele momento, mas a ideia de bom dele não segue a moral tradicional. É uma visão extremamente pessoal, direta e emocional, que ignora completamente qualquer noção mais ampla de certo e errado. E no fim das contas, isso torna ele completamente egoísta. O Gon aceita qualquer coisa que beneficie ou interesse a ele, e rejeita tudo aquilo que não ajuda ou simplesmente o incomoda.
sem nem pensar muito no resto. Mas eu não quero passar a ideia de que o Gon é tipo um robô frio, porque quem já viu a série sabe muito bem que não é assim. Na verdade, na maior parte do tempo, ele é extremamente gente boa. Como eu disse, ele realmente tá disposto a fazer qualquer coisa louca por quem é próximo dele. Mas um ponto importante sobre o Gon é a inconsistência. Ele simplesmente não liga nem um pouco pras mortes de pessoas que ele não conhece durante o exame, mas ajuda quem tá passando mal no barco do exame dos caçadores. Tem uma baita contradição no comportamento dele. Eu acho que a moralidade distorcida do Gon é algo primitivo e instintivo, que só aparece quando a coisa fica séria, quando as consequências de certas situações e o motivo pessoal de ajudar ele e os amigos ficam mais fortes. Nesses momentos, o Gon se importa menos com moralidade e ainda mais em garantir que ele e as pessoas próximas a ele sobrevivam. E esse é um ponto importante: custos pessoais e ganhos pessoais. Se alguém ajuda o Gon, ele tende muito mais a desculpar as ações dessa pessoa, mesmo que ela se oponha a ele ou se torne um obstáculo. Ele só repreende. Pra dar um exemplo extremo, pega um serial killer algemado e coloca ele numa sala com o Gon. Se o assassino ficar lá só quieto, sem dar nenhum pio, o Gon provavelmente vai achar os crimes dele nojentos e vai ficar extremamente bravo. Mas se o assassino disser que tem uma informação valiosa sobre Nen e que tá aberto pra conversa, o Gon provavelmente vai fechar os olhos pros crimes dele por pura curiosidade. Ele ignora, na cara dura, os erros de alguém que ele conheceu ou que foi útil pra ele, porque ele é muito imaturo pra entender que as pessoas têm lados cinzas, e a forma como ele decide se alguém é preto ou branco é super egoísta e subjetiva. Isso é muito a mentalidade de uma criança, o que faz total sentido. O Gon é cabeça fechada e não tem experiência de vida. Ele nunca passou por uma perda de verdade ou por um luto de respeito, o que é um aspecto extremamente importante para ele. O Gon é, sem dúvida, inocente. Ele é curioso e se importa consigo mesmo e com os amigos próximos. Então, se alguém é interessante, é bom. Se alguém é benéfico, é bom. Se alguém é prejudicial, é ruim. Se alguém não é nem benéfico nem prejudicial, aí depende dos custos e benefícios da situação. Agora, relacionado a isso, quanto à dependência dele de se aproximar das pessoas, o Gon tem uma característica bem interessante. Ele cria apego ao conviver com alguém, independente de como a pessoa seja. Mas eu vou deixar esse ponto aqui e volto nele depois. Então, sobre a moral do Gon, o resumo que eu falei até agora é o seguinte. Primeiro, o Gon tem uma moral meio duvidosa e às vezes até inexistente em situações tensas. Isso porque ele decide se uma pessoa é boa ou ruim não com base na moral, mas sim se ele gosta dela ou não, o que muitas vezes é influenciado por motivos egoístas, tipo se a pessoa é interessante ou útil pra ele e pros amigos próximos. Além disso, tem o apego que ele cria por quem ele gosta muito e por quem faria quase qualquer coisa, junto do fato de que o Gon nunca tinha passado por uma perda antes, o que é fundamental. Tudo isso contribui para a ideia de que a mentalidade do Gon é a de uma criança imatura e pouco desenvolvida, o que é compreensível e faz sentido. Por fim, todos esses elementos são importantes para entender por que o Gon é às vezes um personagem tão sombrio e o que levou ele a perder o controle contra Pitou. Agora, para resumir, esses pontos podem parecer meio exagerados e até difíceis de aceitar, mas se a gente analisar as atitudes e reações do Gon ao longo da história, vai percebendo devagarzinho que tudo isso e até mais tem fundamento. Desde o começo, a forma como o Gon entende o que é certo e errado foi sem dúvida influenciada pelo seu pai Jin, ou melhor, pela ausência dele. O Gon cresceu pensando no pai, um cara que largou o filho pra seguir suas aventuras, como se fosse o modelo ideal e perfeito, sem nem se preocupar se tinha feito algo errado. Talvez isso tenha feito o Gon acreditar que você deve correr atrás do que quer, não importa as consequências. Talvez isso tenha ensinado a ele que as próprias necessidades são muito mais importantes que qualquer outra coisa, plantando a ideia de que o que é bom é simplesmente o que você gosta, independente de tudo e todos. Não importa qual tenha sido o efeito, o jeito que o Jin tratou o Gon deixou uma marca e fez com que o senso dele sobre o que é aceitável nesse mundo ficasse distorcido em relação ao que é geralmente aceito. Quando a história realmente começa, fica claro que o Gon não sente muita empatia por ninguém fora do seu círculo de amigos. Pessoas morrem ao redor dele durante o exame, de várias formas brutais, mas o Gon nem pisca se os amigos próximos dele não estão em perigo. Agora, é normal da natureza humana se importar mais quando alguém próximo morre do que quando um colega de prova morre.
Mas o Gon, sério, ele nem ligou. Dá pra dizer que os outros colegas de prova também não se abalaram, mas as reações deles até que fazem sentido. A infância do Killua foi cheia de assassinatos, então faz sentido ele não se importar. Já o Kurapika e o Leório já tinham visto e aprendido sobre as durezas da vida. Mas o Gon, que cresceu numa ilha onde a vida é devagar e a coisa mais emocionante que acontece é alguém pegar um peixe grande ou aparecer um animal raro, ele não se abala com a morte, mesmo tendo vivido num lugar onde isso nunca fosse comum. Tem algo de importante nisso. Também é interessante ver como o Gon encara o Tompa, que nem tenta disfarçar que adora sabotar os outros e curte ver a galera falhar e até morrer no teste, o que deixa muita gente irritada. Mas o Gon reage de um jeito diferente e continua tratando Tompa como amigo, mesmo ele sendo um cara horrível, simplesmente porque as atitudes dele não afetam o Gon diretamente. E, ironicamente, ele acabou servindo de alguma coisa pro grupo. Então aqui, um cara que é falso, sem moral e vilão é visto como alguém aceitável pro Gon. Por quê? Porque ele é interessante, útil e até agora não fez mal nenhum pro Gon e pros amigos dele, apesar de tudo de errado que fez com outras pessoas. Eu suspeitava que isso não teria acontecido se o Tompa tivesse conseguido envenená-los, porque nessa situação ele teria sido ruim aos olhos do Gon. Mas como isso nunca rolou, o Gon ficou de boa em manter o Tompa por perto e até criou um certo apego por ele só de conviver junto. O Gon continua mostrando pequenos momentos de comportamento estranho e, por vezes, quase cruel. Durante o desafio dos números, a Ponzu ajuda o Gon, o Leório e o Kurapika a saírem da caverna cheia de cobras e, pra ser justo, foi o Gon quem carregou ela, como tinha prometido. Mas depois de tirá-la da caverna, o Gon decide deixar ela vulnerável e desacordada numa floresta cheia de criaturas perigosas e pessoas prontas pra se matar. Além disso, ele pegou o número dela e acabou com a chance dela de se certificar, dando pro Leório, que provavelmente estava menos preparado que ela pra virar caçador. Ele provavelmente agradeceu pela atitude dela, mas ela já tinha cumprido seu papel e não fazia parte do círculo mais próximo deles. Então, quem liga pra o que acontece com ela? Esquece aquela música animada daquele anime de 2011 e o tom mais leve, porque isso aqui é bem estranho. Claro que ele tira ela de lá, mas depois disso, ele ou não sabe ou não quer retribuir um favor que pode ter salvado a vida dele com uma proteção simples. Agora, pega essa situação e compara lá na frente, quando o Gon faz questão de garantir que o Zepaio seja compensado por ajudar ele e o Killua durante os leilões de York Nova. São situações totalmente comparáveis. Tanto a Ponzu quanto o Zepaio são quase estranhos que ajudam o Gon em vários níveis. Ambos foram úteis pra ele, e chega o momento de retribuir a gentileza. Mas enquanto a Ponzu ficou numa situação bem ruim, o Gon fica muito mais preocupado em tentar pagar o Zepaio. A principal diferença entre essas duas situações é o que está em jogo. Carregar a Ponzu desacordada é um peso morto desnecessário numa ilha tão perigosa, enquanto o sucesso dela significaria que o Leório provavelmente não teria passado no exame, e o Gon não podia deixar isso acontecer. Já com o Zepaio, o Gon e o Killua estão tendo uma tarde tranquila, bem de boa. Não tem pressa nenhuma para fazer muita coisa, e ajudar o Zepaio não custa quase nada, e ainda pode ser bom para os dois lados. O custo pessoal é bem maior para ajudar a Ponzu, então a segurança dela não é uma grande preocupação pro Gon. Sobre o Zepaio, é interessante que quase na hora ele já consegue perceber o que faz o Gon ser único nesse mundo. Ele nota que o Gon não liga muito pra certo ou errado e que a reação dele ao crime não vem com julgamento, mas com uma curiosidade inocente. Só depois é que ele avalia se gosta da pessoa ou não, ou se tem algum envolvimento emocional com a atitude dela. No fim, é ele quem decide se aquilo é ou não aceitável. O Zepaio diz que o Gon abre a cabeça pra qualquer coisa que o impressiona, certo ou errado. E isso, naquela cena, pode até parecer algo positivo, mas muda rápido quando o Zepaio percebe o perigo dessa atitude, o que, mais uma vez, já antecipa a escuridão do Gon. O arco de York Nova mostra bem as contradições e a hipocrisia do Gon, mesmo ele tendo um papel meio reduzido nessa parte. E a linda ironia do Gon como personagem pode ser resumida nas próprias palavras dele quando ele repreende o Nobunaga. No começo, ele tinha desculpado as ações da trupe porque achavam que eles eram sem emoção, o que já é meio duvidoso.
Mas ao ver que eles sentiram a perda de um dos seus, ele perde completamente a cabeça e, de repente, começa a culpá-los. Ele pergunta, meio histérico, como é que a trupe fantasma pode sentir dor e tristeza pela morte de alguém próximo se eles matam tanta gente por aí. Como é que você só se importa com moralidade quando aqueles que você ama estão envolvidos? Que tal se importar com toda a vida, em vez de só com umas poucas? O Gon tá certo quando diz que esse pensamento é hipócrita. Mas ele não percebe que é exatamente assim que ele pensa. Talvez a pergunta mais importante aqui seja: como eles podem matar alguém que não tem nada a ver com eles? Ainda não dá pra aplicar isso totalmente ao Gon, mas bora guardar essa ideia pra depois. Seguindo na ordem dos acontecimentos, o meu arco favorito, um dos arcos mais criticados de Hunter x Hunter, acaba mostrando direitinho a moral egoísta e contraditória do Gon. Na Ilha da Cobiça, a Bisque organiza um tipo de treinamento pro Gon e pro Killua, onde a missão deles é derrotar um caçador de recompensas chamado Binoth durante 2 semanas. Nesse tempo, os dois aprendem bastante sobre estratégia e tática e acabam evoluindo muito até o final. Mas o mais importante aqui é o Binoth. Ele é um assassino em massa e um canibal. Um cara realmente cruel, sádico e totalmente nojento. Dá até pra dizer que ele é pior que qualquer personagem que a gente viu na história até agora. Mas compara como Gon age com o Binoth e como ele age com o Nobunaga. Não tem como vencer vocês. Me matem logo. Mas por que a gente ia querer fazer isso? A gente melhorou muito. E foi tudo graças à sua ajuda. Muito obrigado, Sr. Binoth. Então vocês têm empatia. Mas vocês mataram. Mataram muita gente. Por que não sentem nada por eles? O que há de errado com vocês? A diferença é clara. O Gon dá uma bronca no Nobunaga e na trupe, mas é totalmente de boa com o Binoth, que fez coisas tão ruins ou até piores que as aranhas. Por que dessa diferença tão grande nas atitudes dele nessas duas situações? O próprio Gon explica. A gente melhorou muito. E foi tudo graças à sua ajuda. O Binoth ajudou ele e o Killua a evoluir, foi útil pra eles, então o Gon gosta dele. Ele é uma pessoa horrível, mas e daí? Passamos 2 semanas com ele e ele nos ensinou umas paradas legais e novas. Mas o Nobunaga, por outro lado, capturou eles, tá querendo se vingar do Kurapika. E, pensando bem, já matou um monte de gente. Que pessoa horrível. A ordem desse pensamento é super importante e isso sempre rola com o Gon. Antes de decidir se alguém é bom ou ruim, ele julga como essa pessoa afeta ele e os amigos dele pessoalmente. O Binoth é uma pessoa pior que o Nobunaga, mas o ponto é que ele é útil, enquanto o Nobunaga só atrapalha. E na cabeça do Gon, as mortes causadas pela trupe acabam pesando mais do que os assassinatos do Binoth, porque o Gon não escolhe sentir pena pela morte das pessoas com quem ele não tem ligação. A menos que a inocência egoísta dele e suas prioridades morais distorcidas permitam. Como a Bisque diz, ele tem uma natureza muito pura. O julgamento dele sobre as pessoas é totalmente previsível e transparente, refletindo suas experiências em vez de certo e errado. Conforme a gente vai avançando na história, o arco das Formigas Quimera é onde vemos o resultado real das contradições do Gon. Mas antes de pular para os momentos grandes, acho que tem um significado no primeiro assassinato do Gon. Durante a jornada com o Kite e o Killua até o ninho, o Gon mata um ser senciente pela primeira vez na vida dele, uma formiga quimera de baixo escalão que parece um tatu chamado Barrel. Depois de matar o Barrel brutalmente, esmagando sua carapaça, o Gon segue em frente rapidinho e nem pensa na sua primeira morte. O que normalmente seria um evento pesado e até triste na vida de uma criança de 12 anos, pra ele é só uma distração. Isso não muda quase nada no jeito dele, e até certo ponto dá pra entender, mas isso faz a escuridão ao redor dele crescer ainda mais. Não importa que fosse a primeira vez do Gon matando um ser vivo, o Barrel era um obstáculo que precisava ser eliminado. Não me leva a mal, eu também teria matado o Barrel, mas a reação do Gon, ou melhor, a falta de reação é bem inquietante. Indo pro confronto icônico em si, tem vários elementos que entram nisso. A escuridão do Gon vinha crescendo aos poucos, na expectativa de finalmente ter a chance de salvar o Kite, e aí tudo desanda. A tensão nas alturas faz com que a moral contraditória dele apareça de novo. A fúria inicial, ao pensar que a Pitou estava mentindo, se transforma numa raiva infantil e sem rumo, que faz ele descontar na Pitou quando ela não responde, e até implorar pelos seus pedidos.
Qualquer cuidado que ele tinha com a Komugi, que é uma pessoa inocente, some completamente quando ele para de vê-la como alguém de verdade e passa a enxergá-la apenas como uma moeda de troca pra conseguir o que quer. E é aí que o Gon vira justamente aquilo que ele tanto despreza. Uma pessoa disposta a ignorar a vida de alguém inocente por causa das próprias prioridades. O mesmo tipo de pessoa que ele critica no Nobunaga e na Pitou. Por que você mata pessoas que não têm nada a ver com você? Eu gostaria de... Komugi... Da próxima vez que você falar sem permissão, eu prometo que eu mato ela. O Gon não consegue aceitar a ideia de que a Piton matou o Kite, mas se importa com outra pessoa. Ele fica tão furioso de novo diante de alguém que demonstra tons de cinza. A visão dele do mundo, que é fechada e inocente, só aceita preto e branco. Então, quando uma situação moral complexa aparece, ele se sente completamente perdido. Em uma das falas mais emocionantes do anime, o Gon, ao ver a calma do Killua numa situação tão tensa, diz que ele tá de boa, porque não é problema dele. E isso resume toda a cabeça do Gon naquele momento. Ele basicamente manda o Killua cuidar da própria vida, porque ele não era tão próximo do Kite quanto o Gon era. Como se fosse impossível se importar com a vida de outra pessoa só porque você não é tão próximo dela. Isso reflete bem o ódio que o Gon sentia antes contra a trupe fantasma, comparando a raiva dele com a falta de consideração deles ao tirar a vida de estranhos, com o fato de que ele acha compreensível não se importar com quem você não é próximo. E é aí que você percebe a verdadeira hipocrisia do garoto. Pra conseguir o que quer, o Gon tá totalmente disposto a matar a Komugi. Será que, nesse ponto, tem muita diferença entre o Gon e algum dos vilões que já vimos na história até o momento? Alguém poderia achar que o Gon ia se importar com a Komugi. Mas se você tá prestando atenção na história, sabe que isso nem é prioridade pra ele agora. Ele só deixa de cometer um assassinato frio e só aceita deixar a Pitou cuidar da garota depois que lembram ele de que precisa da Pitou se quiser o Kite de volta. E nisso, a gente tem um exemplo perfeito pra provar que o senso de moral do Gon vem dos pensamentos subjetivos dele sobre o que é bom e ruim, e não dos conceitos clássicos de certo e errado. Isso não só foi totalmente mostrado desde o começo, como também foi essencial pra reforçar as ideias do Yoshihiro Togashi no arco das Formigas Quimera, sobre perspectiva, moralidade e a relação disso com a escuridão na humanidade. Talvez o mais importante de tudo, em relação ao comportamento exagerado do Gon aqui, seja o fato de que ele nunca passou por uma perda de verdade. A galera vê o quanto ele ficou traumatizado com a morte do Kite e acha que as reações dele são injustificadas ou confusas, principalmente porque o anime de 2011 não mostra direito a relação entre o Gon e o Kite. Mas se você considerar a ideia distorcida de moral que ele tem e lembrar que ele nunca perdeu alguém próximo de verdade, dá pra entender a reação do Gon. Fica claro que ele sempre foi otimista e acreditava que tudo ia acabar bem, mas assim que a mínima esperança de que o Kite poderia ser salvo desaparece, a Pitou deixa de ter qualquer utilidade pra ele. E eu acho que muita gente passou por isso também. Por ser um shonen, a gente espera que no fim tudo dê certo, que o Kite volte, que exista alguma solução. Eu mesmo pensei nisso na primeira vez que assisti. E quando ficou claro que ele não voltaria, a minha reação foi exatamente igual a do Gon. Raiva, ódio, frustração, tristeza. Porque, no fim, ver a vitrine vazia perto da hora de fechar é sempre decepcionante. Mas a diferença é que, pra gente, isso passa. Pro Gon, isso só cresce. Ele já odiava a Pitou antes, pela hipocrisia e por ter matado Kite, e ainda mais ao ver ela cuidar da Komugi. Mesmo assim, ela ainda serviria pra alguma coisa. Agora, tudo isso vai pro lixo, e o Gon vira uma força da natureza completamente obcecado por vingança. Ele fica tão fechado que não liga nem pro destino da humanidade ou pro que tá acontecendo no castelo. E mesmo tendo amigos pra recorrer naquele momento, ele não se importa com nada além de vingança, nem com a própria vida. E o ciclo se completa quando aquele garoto alegre que tentou convencer o Kurapika a não ceder à escuridão, acaba cedendo à própria escuridão no final. E olhando pra trás, o Gon parece instável, até meio perturbador, mas é importante deixar claro que isso foi uma escolha intencional do Togashi. O Gon não tem problema nenhum com pessoas maldosas e assassinas, porque quando elas não machucam ele, ele valoriza o que elas acrescentam na vida dele. Pode parecer estranho, mas na cabeça de um garoto sem noção de moral tradicional, isso faz sentido. E o mais interessante é que não tem nada de errado com o Gon.
Ele é só uma criança e age como tal. Crianças são egoístas e acham que tudo tem que girar em torno delas. Elas adoram aprender, são teimosas, confiantes, desligadas e alegres. Acham que o mundo é simples e não tem uma moral bem formada. Elas não pensam em ética ou em diferentes perspectivas, contanto que tudo termine bem pra elas. E é assim que o Gon é, só uma criança com todas essas características. No entanto, esse não é um conceito comum em animes, e ao criar um personagem que acredita que o mundo vai se curvar à sua vontade, como toda criança acredita, o Togashi criou um personagem complexo e ao mesmo tempo meio assustador, justamente por ser uma criança de verdade. Isso, por si só, já é um grande motivo pelo qual o Togashi é um mestre no que faz. Ele pega um conceito simples e realista de personagem, joga ele num mundo fictício que vai colocá-lo à prova e se aproveita disso. Crianças acabam aprendendo disciplina, a ver as coisas de formas diferentes e a entender os nuances de certo e errado. Mas durante essa fase crucial de desenvolvimento, o Gon tá explorando um mundo perigoso. Junta a psicologia infantil com um mundo sombrio cheio de morte e o resultado é exatamente o que a gente vê aqui. O Gon não é uma pessoa má, mas em Hunter x Hunter, as diferenças sutis entre um protagonista shonen perfeito e uma criança realista como ele ficam mais claras do que nunca. Hunter x Hunter provavelmente vai acabar sendo uma história sem um herói claro, mas por enquanto o Gon tá longe de ser isso, e ele realmente não parece o herói da história. Ele é simplesmente alguém que só se mete em confusão quando tem algo a ganhar, seja pra ele ou pra quem tá perto. Ele não liga pro bem da humanidade ou pra salvar o mundo, ele se importa com os próprios motivos que dizem respeito só a ele. E num meio cheio de intenções altruístas e abnegação, esses motivos se destacam de um jeito bem egoísta. E é justamente isso que faz o Gon de um personagem tão fascinante e tão humano de acompanhar. Eu ainda pretendo abordar outros aspectos do Gon nos próximos vídeos, mas a moralidade dele pra mim é uma das partes mais interessantes do personagem. Mas bom, eu sou o Ghost, e o Myers não tá aqui de novo, mas fica ligado porque vem mais Hunter x Hunter por aí. E obrigado por assistir. E se tiver alguma forma da gente poder te ajudar, é só... Porque seu... Você que começou, eu só tava me vingando. Eu não fiz de propósito. Fez sim, seu mentiroso.